Hello everyone, how are you doing? Bom, no vídeo de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a formação de palavras através do processo de prefixação e sufixação. E para a gente entender melhor como que ocorre essa formação, vamos entender um pouquinho sobre os nossos afixos que a gente vai usar nesse processo, que são partículas, letrinhas que a gente adiciona no início e ao final das minhas palavras. E através desse processo, a gente cria novas palavras. E lembrando aí que essas palavras novas estão sempre associadas à palavra original, que vai ser o meu radical. E aí, eu tenho os prefixes e os suffixes que eu vou usar nesse processo aí, nessa formação. E para entender como funciona, eu vou precisar primeiro aí de um radical, que é a palavra original que eu vou derivar outras palavras, que no caso aí é o comfort, que significa conforto. E aí eu posso adicionar palavras, letrinhas, ao início da minha palavra, que a gente vai chamar de prefixo, Que aí no caso eu coloquei o an. O an vai trazer o sentido de não. Então, uma coisa, o conforto, uma coisa que não tem conforto, é um desconforto, ok? Comfort, uncomfort. E eu também posso adicionar o sufixo, que vai ser as letrinhas que vai vir ao final da minha palavra, que no caso aí eu usei o able. Então, eu formei a palavra uncomfortable usando o prefixo e um sufixo. Agora vamos aprender quais são os prefixos e sufixos usados na língua inglesa. São vários, tá? São várias letrinhas aí, são vários morfemas que a gente vai usar. Aí eu trouxe aí alguns principais, alguns mais usados na língua inglesa. Vamos começar pelo and. O and, ele vai trazer o sentido de contra, ok? Contra alguma coisa. Eu trouxe aí alguns exemplos, ó. Antivirus, antibiotic, anti-war, antisocial and antibody. Vamos lá, primeiro exemplo aí, ó. Antivirus. Virus significa vírus. Uma coisa que é contra o vírus que a gente usa muito é o antivírus. Então, ó, antivirus, antivírus. E aí a gente tem o antibiótico, antiguerra, antissocial e o anticorpo. Temos o sufixo dis, que vai trazer o sentido de oposição, o oposto de alguma coisa. Nesse caso aí, ó, temos, ó, dislike. Dislike, like significa gostar. O contrário, o oposto de gostar seria o não gostar. Aí eu tenho disconnect, desconectar, disagree, discordar, disable, desativado e disappear, desaparecer. Eu tenho ainda os prefixos in, am, ear, que vai trazer o sentido de não à minha palavra. Uma observação aí que eu vou fazer é que o prefixo am, que é o im, eu uso apenas antes de palavras que iniciam com as letras P, M e B. E o ear, que é o IR, antes de palavras que iniciam com a letra R, ok? Vamos para os exemplos, ó. Injustice, invisible, impossible, immortal, irregular and irrelevant. Aí, ó, injustice, ó, sentido de não. Justice significa justiça, algo que não é algo que é justo. Então, algo que não é justo seria uma injustiça. Então, visible, invisible, invisível. Impossible, impossível. Immortal, imortal. Irregular, irregular. Irrelevant, irrelevante. O próximo é o an, que também traz o sentido de não, mas que também traz o sentido de oposto de, oposição. E aí eu tenho os exemplos: unhappy, unkind, unacceptable, uncomfortable. Ó, happy, feliz, unhappy, infeliz, unkind, desagradável, unacceptable, inaceitável. E por fim aí, ó, uncomfortable, desconfortável. Ó, esse exemplo eu usei no início do meu vídeo. E aí, o re. O re, ele é bem parecido com o prefixo re da língua portuguesa também, que eu uso quando eu vou falar que eu quero fazer alguma coisa novamente. Ele traz o sentido de fazer novamente. Ó, he read. Read significa ler. He read
significa reler, ok? Return, retornar, ok? Ou seja, tornar novamente. Restudy, reestudar, estudar novamente. Redo, refazer. Rearrange, realinhar. E aí, esses são os nossos prefixos, né, mais usados aí. Eu selecionei alguns mais comuns. E agora nós vamos estudar um pouquinho sobre os nossos sufixos. E aí o sufixo, ele tem uma função a mais, ele tem uma característica que é do sufixo, que é trocar a classe gramatical de uma palavra. Então ele não só vai criar uma palavra nova, trazendo sentido novo à palavra, mas também eu vou trocar a classe gramatical. Então, às vezes, quando eu uso uma letrinha no final, né, um sufixo no final de uma palavra, eu posso transformar, por exemplo, um adjetivo em um advérbio. Ou eu posso transformar um verbo em um substantivo. Então, dependendo da letrinha que eu for adicionar, né, do sufixo que eu for adicionar ao final da minha palavra, eu posso acabar transformando aí a minha classe gramatical, né, mudando a minha classe gramatical. Agora, vamos conhecer quais são esses sufixos e que tipo de mudança eles vão trazer? Primeiro aí eu tenho li. O li, quando eu adiciono ao final de uma palavra, eu acabo transformando aí um adjetivo em um advérbio, ok? Então, eu vou usar ele sempre em um adjetivo. E ele vai passar a se tornar um advérbio, mais especificamente em advérbio de modo. Vamos para os exemplos? Ó, usually, normally, virtually, carefully. Ó, usually, eu tenho meu radical aqui, usual, que é usual, né, que é o meu adjetivo, uma coisa usual, uma coisa útil. E aí eu adiciono o li, passa a ser o advérbio usualmente, ok? A mesma coisa vai acontecer com os outros. Ó, normally, normalmente. Normal passou a ser normalmente. Virtually, virtualmente. De virtual passou a ser virtualmente. Carefully, cuidadosamente. Meu próximo sufixo aí, na verdade, são dois, que é o fu e o less. Ele faz a mesma troca, tá? De classe gramatical. Eu sempre vou transformar. Usando eles, eu transformo o substantivo em um adjetivo. A diferença é que o full vai trazer o sentido na minha palavra de cheio. E o less é o contrário. Algo sem, né? Vazio, sem. Ó, wonderful. Wonderful, wonder significa maravilha. Wonderful significa algo que é cheio de maravilha, que é uma coisa o quê? Maravilhosa, maravilhoso. Useful. Use, uso. Algo que é cheio de uso é uma coisa útil. E agora, usando o less, que é o sentido contrário, né? Ó, hope, esperança. Algo, quando eu adiciono less, se torna algo sem esperança. Endless, end, fim. Endless, sem fim. E aí o próximo é o que vai transformar o meu verbo em um substantivo. E o sentido que ele vai trazer à minha palavra é aquele que faz. Aquele que faz o quê? O verbo, né, ao qual eu vou me referir, a ação ao qual eu vou me referir. Por exemplo, teacher. Teach significa ensinar. Quando eu adiciono R, teacher, eu quero trazer o sentido aquele que faz, ou seja, aquele que ensina é o quê? O professor. E a mesma coisa vai acontecer com os outros exemplos. Ó. Write significa escrever. Writer, aquele que escreve, que é o escritor. Paint, painter, pintor. Run, runner, corredor. Então, eu costumo usar geralmente esse R, esse sufixo, para me referir, para formar palavras que se referem a profissões, a funções principalmente, ok? Próximo, o NES. O NES, ele vai transformar um adjetivo em um substantivo. Eu tenho aí o adjetivo rich, que significa rico. Quando eu adiciono o meu sufixo ness, eu passo a ter um substantivo ligado a rico, que é riqueza. Sad, triste, triste. Sadness, tristeza. Happy, feliz, é bem conhecido. Happy, feliz. Happiness, felicidade. Weak, fraco. Weakness, fraqueza. E por último, eu tenho aí o meu sufixo ship. O ship, ele vai
ele não vai mudar a classe gramatical exatamente. Na verdade, ele vai transformar um eu substantivo em um substantivo diferente, mas que eles estão interligados, ok? Na verdade, seria um é a condição do outro. Por exemplo, relationship. Relationship. Relation significa relação. Relationship, relacionamento. Friend, amigo. Friendship, amizade. Leader, líder. Leadership, liderança. Citizen, cidadão. Citizenship, cidadania. Bom, esses são os nossos prefixos e os sufixos do nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho como a gente faz o uso deles. Vocês podem, para poder estudar aí melhor, pode voltar ao vídeo. Vocês também podem recorrer aí ao conteúdo explicativo que vai estar disponível para vocês. Tenham um ótimo estudo, uma excelente semana. Goodbye!